As gotas batiam forte nas janelas, projetando sombras assustadoras nas paredes do meu quarto. Eu estava deitado, observando o espetáculo, quando algo estranho aconteceu. De repente, uma sombra estranha começou a se formar, parecendo uma pessoa. Eu fiquei olhando, tentando entender o que era aquilo. Uma sensação de medo tomou conta de mim, e um frio percorreu minha espinha quando percebi que a sombra parecia estar viva. Preocupado, tentei ligar a luz para ver o que estava acontecendo. Mas, assim que a luz acendeu, ela apagou de novo. Eu tentei ligar de novo, mas a luz continuava a piscar, como se estivesse sendo controlada por alguma coisa. A sombra, agora mais nítida, começou a se mover devagar na minha direção. Meu coração disparou, e eu senti um pavor terrível. Eu tentava me acalmar, mas era difícil com aquela sombra se aproximando de mim. A cada passo que a sombra dava, minha mente tentava encontrar uma explicação para aquilo. Será que era uma ilusão causada pela luz? Ou havia algo sobrenatural acontecendo naquela noite? Finalmente, quando a tensão estava no limite, a luz voltou a acender. Eu olhei ao redor, esperando ver a sombra ainda lá, mas ela havia desaparecido. Eu senti um alívio enorme, mas a memória daquela experiência assustadora continuou na minha mente, como uma sombra fantasmagórica. A chuva lá fora continuava, mas, agora que as luzes estavam acesas, o quarto parecia seguro novamente. Mas a lembrança da sombra nas paredes continuaria a me assombrar, fazendo-me questionar a fronteira entre a realidade e o desconhecido naquela noite chuvosa. As gotas batiam forte nas janelas, projetando sombras assustadoras nas paredes do meu quarto. Eu estava deitado, observando o espetáculo, quando algo estranho aconteceu. De repente, uma sombra estranha começou a se formar, parecendo uma pessoa. Eu fiquei olhando, tentando entender o que era aquilo. Uma sensação de medo tomou conta de mim, e um frio percorreu minha espinha quando percebi que a sombra parecia estar viva. Preocupado, tentei ligar a luz para ver o que estava acontecendo. Mas, assim que a luz acendeu, ela apagou de novo. Eu tentei ligar de novo, mas a luz continuava a piscar, como se estivesse sendo controlada por alguma coisa. A sombra, agora mais nítida, começou a se mover devagar na minha direção. Meu coração disparou, e eu senti um pavor terrível. Eu tentava me acalmar, mas era difícil com aquela sombra se aproximando de mim. A cada passo que a sombra dava, minha mente tentava encontrar uma explicação para aquilo. Será que era uma ilusão causada pela luz? Ou havia algo sobrenatural acontecendo naquela noite? Finalmente, quando a tensão estava no limite, a luz voltou a acender. Eu olhei ao redor, esperando ver a sombra ainda lá, mas ela havia desaparecido. Eu senti um alívio enorme, mas a memória daquela experiência assustadora continuou na minha mente, como uma sombra fantasmagórica. A chuva lá fora continuava, mas, agora que as luzes estavam acesas, o quarto parecia seguro novamente. Mas a lembrança da sombra nas paredes continuaria a me assombrar, fazendo-me questionar a fronteira entre a realidade e o desconhecido naquela noite chuvosa. Era uma manhã de sábado, e eu estava me arrumando para sair com os amigos. Eu estava no banheiro, penteando o cabelo, quando notei algo estranho no espelho. O meu reflexo estava sorrindo, mas era um sorriso diferente do que eu estava fazendo. Era um sorriso maligno, com os lábios curvados para baixo, como se estivessem zombando de mim. Os olhos do meu reflexo também estavam diferentes. Eles estavam escuros e profundos, como se estivessem olhando para dentro da minha alma. Eu fiquei paralisado, sem saber o que fazer.
Eu tentei parar de sorrir, mas o meu reflexo continuava. Era como se tivesse vida própria. A sensação de estar sendo observado tomou conta de mim. Eu me senti sufocado, como se algo estivesse me pressionando. Eu queria sair daquele banheiro o mais rápido possível, mas eu estava com medo de me mover. De repente, o meu reflexo piscou e o sorriso desapareceu. O rosto ficou neutro, como se nada tivesse acontecido. Eu respirei fundo e me afastei do espelho. Eu estava trêmulo e com o coração acelerado. Eu não conseguia entender o que tinha acontecido. Eu continuei me arrumando, mas não consegui tirar o que tinha visto do meu pensamento. Eu estava com medo de olhar para o espelho novamente. Quando finalmente terminei de me arrumar, saí do banheiro e fui para a sala. Eu contei o que tinha acontecido para os meus amigos, mas eles não acreditaram em mim. Eles disseram que eu estava cansado e que tinha visto coisas. Mas eu sei que não foi um sonho. Eu vi o meu reflexo sorrindo de forma maligna, e nunca vou esquecer aquele momento. Eu sempre gostei de dias chuvosos. Para mim, eles são sinônimo de paz e tranquilidade. O som da chuva caindo no telhado, o cheiro da terra molhada, o ar fresco, tudo isso me traz uma sensação de bem-estar. Mas, naquele dia, tudo foi diferente. Eu estava sentado no sofá, assistindo TV, quando a chuva começou. Era uma chuva forte, com raios e trovões. Eu até gostei, no começo. Mas, depois de um tempo, comecei a sentir um mal-estar. O ar ficou pesado e a temperatura caiu. Eu senti uma sensação de frio e desconforto. Tentei ignorar, mas não consegui. De repente, ouvi um barulho estranho. Era um barulho baixo, mas que me deixou arrepiado. Ouvi novamente, e desta vez foi mais alto. Me levantei do sofá e fui até a janela. Olhei para fora, mas não vi nada. A chuva continuava forte e o vento estava agitado. Voltei para o sofá, mas não consegui relaxar. O barulho continuava e agora parecia estar vindo de dentro da casa. Fui até a cozinha, mas não vi nada. Fui até o banheiro e também não vi nada. O barulho estava ficando cada vez mais alto. Eu já estava apavorado. Corri para o quarto e me tranquei. O barulho estava vindo do armário. Com muito medo, abri o armário. E, para meu desespero, vi uma figura sombria parada lá dentro. A figura era alta e magra, com pele pálida e olhos negros. Vestia um manto preto e tinha uma expressão cruel no rosto. Eu gritei de medo e fechei o armário. O barulho parou. Fiquei ali, sentado no chão, tremendo de medo. Não sabia o que fazer. Depois de um tempo, me levantei e fui até o telefone. Liguei para a polícia, mas ninguém atendeu. Tentei ligar para meus amigos, mas ninguém estava disponível. Eu estava sozinho e não sabia o que fazer. O barulho começou novamente. Desta vez, era ainda mais alto. Abri o armário novamente e a figura sombria estava lá. Ela se aproximou de mim e eu gritei de novo. A figura colocou a mão no meu rosto e eu senti uma dor aguda. Perdi a consciência. Quando acordei, estava no hospital. Os médicos me disseram que eu havia desmaiado por causa do susto. Eu não queria acreditar. O que havia acontecido? Fui para casa, mas não conseguia me sentir seguro. O dia da chuva havia mudado minha vida para sempre.